É, a chamada aqui foi encerrada sozinha, não sei por que isso aconteceu. Apareceu aqui uma contagem regressiva e ela cortou. Estamos sendo censurados aqui, a denúncia ao vivo da censura do Instagram. Mas já estamos estabelecendo aqui o contato aqui com o professor para a gente dar continuidade aqui. Né? Eu tô falando. Tá Voltando. ouvindo, professor? Sim, já eu respondi as perguntas, mas aí caiu. Então, não sei por que apareceu aqui uma contagem regressiva e cortou a É, gente do nada, não sabia que tinha esse limite. é porque se colocou o tempo, cai. Então, quando a gente Se iniciou colocou não tinha das nada de 19 a tempo. 20, cai. A gente não colocou, mas, Não? bom, Ah. vamos dando segmento. Estou já terminando a minha intervenção para a gente passar para as perguntas, para os debates. Eu fui anotando as Então, perguntas aí, tem umas 7. ótimo, ótimo. A gente está anotando aqui algumas também, né? E a gente vai ler depois elas, né, Isso. e respondê-las. E aí, então, só para terminar, sobre essa questão do EAD, então, o EAD é o fim da universidade pública, por isso que a gente não pode aceitar de forma alguma. Então, para nós, estudantes, eu acho que é importantíssimo a gente boicotar esse cadastro, entendeu? Porque é um cadastro que visa é, ofertar EAD, visa privatizar a universidade, então por que a gente vai responder? A gente tem que boicotar ele. Ninguém deve responder não esse cadastro, companheiros, entendeu? Porque como eu coloquei antes, mas essa oferta de notebooks, de tablets, de acesso à internet vai enriquecer essas empresas de tecnologia aí, de oferta de internet, né? E se falava que não havia dinheiro na educação, como eu coloquei, então por que que nesse momento que a gente vive, da pandemia, por que que não usa esse dinheiro então, que seriam para comprar notebooks, para poder comprar cesta básica, né, para a população passando por dificuldades, desempregados na pandemia, por que não usa esse dinheiro para comprar máscara, para comprar tecido, para produzir máscara, para comprar material de higiene e para a gente poder distribuir para os moradores do entorno da universidade, para distribuir em diversos bairros pobres da cidade, entendeu? Por que a gente não monta comissões de estudantes para ajudar a população nesse momento, que invistam nisso, coloquem dinheiro para a gente poder, já que está sobrando, né, para comprar notebook, então que invistam nisso para que a gente possa montar essas comissões e servir ao nosso povo, em vez de enriquecer essas empresas. Então isso tornaria a nossa formação nesse período que há impossibilidade de haver aulas presenciais, a gente se engajando para servir ao nosso povo, ajudando a se proteger, isso tornaria a nossa formação muito melhor, companheiros, entendeu? Muito melhor do que a gente ficar trancado no nosso quarto assistindo aulas, né, conferências, essas coisas, para a nossa formação. O que, que vai servir mais para a nossa formação? O que, que vai expressar depois na nossa atuação na sala de aula, quando a gente for lá na sala de aula e dar aula para os nossos alunos? Será que a experiência de ter passado dia a dia com a massa lá, né, com o nosso povo, sofrendo as dificuldades, produzindo máscara, entregando máscara, cesta básica, será que isso vai servir mais? Ou o EAD, a gente ficar trancado assistindo aulas e aulas e aulas pelo computador? Eu acho, né, não tenho dúvida alguma que o que fortalece ainda mais nossa formação é estar lado a lado com o nosso povo. Então, acho que é isso que a gente tem que colocar aqui como CAPED. E agradecer a todos a participação, quem está assistindo, enviou perguntas. Agora, o professor anotou algumas perguntas, né? A gente anotou aqui também. Aí o professor pode ler as que anotou e ir respondendo Não, 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 também. não anotei as perguntas. Eu anotei os nomes, eu associei as perguntas. Mas se vocês Ah, sim. quiserem já ir, a Amanda fez uma primeira pergunta, depois fez uma outra, depois a Aline, o Ivanilson, o Danilo, a Bel, que eu não sei se é Isabel, Isabela, é Bel, né? A Certo. Camila, pronto, foi o que eu Ótimo. anotei, não sei se é. Beleza, a gente tem aqui anotado. Eu vou pedir pro Gustavo passar aqui, aí eu leio aqui, aí a gente comenta, o professor responde, vamos fazer isso. Você pode me passar aqui, Gustavo? Só um minuto aqui, ele está trazendo as questões já.
E ainda está aberto, o pessoal pode mandar aí perguntas, dúvidas, acho que é a mesma, né? Eu posso ir falando enquanto isso das que eu Pode? tenho de trás para frente aqui, né? Por exemplo, a Camila estava falando, né, da EAD e aula remota. É curioso isso, porque de fato, tecnicamente, há uma diferença, né? A EAD, ela pressupõe um processo de continuidade que envolve monitores, que envolve tarefas e que envolve plataformas e etc. E a aula remota vamos dizer, algo mais simples no sentido de que a gente está tentando dar continuidade a um processo temporariamente, né? Então, é claro que várias coisas precisam ter cuidado aí. E eu vou juntar com a primeira pergunta da Amanda, que eu lembrei aqui agora, que ela falando o que eu pensava dessas atividades optativas que a Unifesp fez. Então, outro dia eu escrevi um artigo para o GGN que eu defendia o fim de todas as atividades da educação, claro, porque seria um momento para a gente repensar a vida, o sistema, o ócio criativo, essa coisa. Tá. E aí um diretor de uma escola pública da periferia me escreveu, né, problematizando o artigo, e ele falou assim, olha, eu concordo, mas algo me chamou a atenção, porque assim, a nossa escola não pode parar, porque esses alunos eles precisam da escola como vínculo até afetivo. Muitos apanham muito em casa, vivem em situação complicada, vivem... Tá. Então, para dizer o seguinte, que a perda desse vínculo, por completo, também é um prejuízo, vamos dizer, para a própria função da educação. Quer seja, nos conectar, nos socializar, embora que aqui indiretamente e precariamente, mas ela faz isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque as optativas, elas não entraram como uma estratégia de trocar ou de sobrepor conteúdos. Elas entraram como um marcador político da universidade, que é a própria extensão universitária. Então, são cursos abertos para toda a comunidade. E ao fazer isso, eu acho que é um marcador importante para a universidade dizer, olha, nós estamos aqui, pensamos, continuamos a pensar, produzimos conhecimento e, diferentemente daquilo que tem se falado, eu, por exemplo, estou trabalhando muito mais agora do que se tivesse em aula só normal, da qual nós estamos habituados. Então, eu acho que as optativas são importantes porque elas continuam marcando a universidade como um espaço público, gratuito e que difunde esse conhecimento. Tá? Isso é importante. Para voltar à questão da Camila, é claro que há uma diferença enorme das escolas privadas com seus próprios professores que às vezes têm o material em casa, né, computador, boa conexão e etc. E da escola, da rede pública, quer seja federal, estadual ou municipal, que as condições materiais são completamente diferentes. Então, desse ponto de vista, para a educação infantil, e há já manifestações da ANPED, do GT de Educação Infantil e tantos outros, dizendo o seguinte, olha, é impossível você produzir, quer seja EAD ou aula remota para essas crianças. A gente tem que matizar, né? Quer dizer, colocar em matiz e para colocar as coisas nos seus devidos contextos. De modo que é um problema que se coloca, né? E a rede privada, ela coloca no seguinte termo, bom, eu preciso continuar com algo para não reduzir as mensalidades, porque eu presto serviço. Essa é a grande armadilha. Né? Eu acho que, teoricamente, a gente vai ter nos próximos tempos de repensar essa matriz
da educação, sabe? Porque a pandemia tem mostrado esse limite também do formato único que a gente tem na educação. Para dizer algumas coisas aqui para problematizar, que é bem possível que a universidade, tal como conhecemos, e a própria humanidade, vai ser uma outra coisa, né? O problema da EAD é ela substituir, precarizando e desqualificando um tipo de trabalho para fazer a substituição plena. Por exemplo, a China criou uma rede de computadores para a sua educação, né, com 50 tera de velocidade. Bom, aí tudo bem. Eu tenho uma outra condição, que é uma condição impensada no caso daqui, porque é universal isso lá. Então todos têm acesso, todos têm direito, eu tenho um alcance. Então, ainda que todos tenham um computador, mas se todos não têm uma conexão que funciona, é uma questão que foi colocada. Como é que a gente vai democratizar, né? Agora, por outro lado, a gente tem um problema para resolver, que é um problema de ordem analítica da própria pandemia. O Brasil não se cuidou. Nós estamos tendo recorde de morte por morte agora esta semana, em decorrência da não quarentena que foi feita no mês passado, em abril. Só que em maio também essa quarentena não está sendo feita. Então ela vai explodir em junho. Então, a gente está jogando cada vez mais para frente o pico da nossa pandemia. Então, também é um risco a gente pensar o esvaziamento da universidade neste momento. E aí a gente precisa ver que os gestores, reitoria, pró-reitores, diretores e tal, eles ocupam uma linha de demanda do próprio MEC, que não podem simplesmente dizer, olha, não é assim que funciona e não queremos e tal. Porque a autonomia é uma autonomia que vai até um teto dessa política de exceção que a gente está vivendo com a pandemia. Então, querendo ou não, dia ou outro a gente vai ser tocado por essa... Você travou aqui. Travou aqui, não sei se é a conexão. Como tá aí? Voltamos? Voltou. Bom, isso com relação à primeira pergunta e à última, né? Essas eu guardei. O Ivanilson falou, um abraço para o Ivanilson, de que também o trabalho docente vai ser precarizado com EAD. Claro, porque essa precarização ela faz parte da exaustão psíquica a partir do momento que a gente não tem a presença. Eu não tenho os olhos de vocês como feedback, eu não tenho a leitura corporal, eu não tenho o afeto. A gente não tem aquele ciclo que é o seguinte, a aula terminou, mas a gente segue conversando pelo corredor. Vamos até a cantina, a gente senta ali. Tá. A aula não termina quando acaba. Né? Isso quer dizer, ela continua. E aqui, quando acaba, acaba. No sentido de uma finalização que é abrupta. Isso tem um impacto muito grande na formação subjetiva do ponto de vista de com quem a gente se inspira, com quem a gente mantém um diálogo, com quem a gente se fortalece. Então é claro que o professor, desse ponto de vista, ele está numa precarização, por quê? Porque o salário é o mesmo, só que quem paga a conexão é ele, quem precisa ter o material é ele. E por que eu estou falando um salário é o mesmo? Porque você manter uma aula do ponto de vista assim da EAD, ela demanda outras
ações do professor, além daquelas que ele já está habituado e com a qual ele educa, entende? Então, há uma competência subjetiva que não nasce da noite para o dia. É como se de repente a gente tivesse que começar a andar plantando bananeira. Há um rompimento de um processo grande. Então, claro que isso precariza, né? Porque um professor ele vai numa sala virtual, tanto faz se ele dá aula para um ou dá para 100, para 200, 300. Né? Mas e os trabalhos? E como é que é o processo? Outro dia teve uma reportagem aí de um sistema desse que os alunos conversavam, mandavam por chat perguntas e recebiam respostas e eram computadores, né? Eram robôs que respondiam e eles pensando que eram os professores. Então há um lado impensado aí dessa tecnologia, né? Depois a Bel comentou Professor, que. Pois não. a gente anotou algumas perguntas aqui também, aí eu Então acho que vai. o professor já respondeu três. Isso. Eu vou fazer alguns comentários só também sobre essas perguntas, e aí a gente tem mais três Tá. selecionadas aqui, a gente faz por bloco, né? Então, respondeu Beleza. três, aí eu comento aqui, aí depois tem mais a pergunta da Lina, da Aline de Souza, Do e Danilo. da, Lina, Aline de Souza e um comentário da Bel, né, que o professor ia fazer. Aí então eu vou fazer E o só. do Danilo também. O Danilo colocou uma questão, anotei aqui. Colocou também? Certo. É, Aí a gente faz por é. bloco. Eu só vou comentar Tá. algumas questões sobre essas primeiras dúvidas que foram colocadas, comentários, né, que o professor fez. Principalmente sobre as optativas, né, que estão sendo oferecidas na Unifesp. Colocar assim que o CAPED ele não é contra as optativas, né, muito bem como o professor colocou. Elas são importantes sim para se manter esse vínculo da universidade com o estudante, para que o estudante possa continuar produzindo conhecimento científico em alguma medida, né, mesmo que à distância, a via remota, né, por aulas, é, videoaulas, coisas desse tipo. É importante sim que se tenha, né, inclusive as UFES optativas da Unifesp, né, elas já existiam. Elas não foram implementadas agora, elas já existiam, elas é optativa, como diz o nome, né? Fazia quem quisesse, elas não tinham valor assim, no currículo, nem horas complementares, o que agora mudou, agora elas valem horas complementares, o que é justo, é importante, né? Todos nós precisamos de horas para se formar, então nós não somos contra as optativas. Claro que teve diversos problemas aí em relação ao modo que ela foi oferecida, né? Que calouros não conseguiram se matricular, elas foram pensadas somente para os veteranos, né, porque o critério era o CR e os calouros não têm CR, então isso não faz sentido. E isso é uma coisa que a gente vai discutir de forma que a gente vai melhorar isso para que os calouros possam ter acesso, mas de forma alguma nós somos contra as optativas, não. Elas são importantes sim, são uma extensão. É aquilo que eu coloquei. Né? Quando a oferta do ensino remoto, né, ele vem como um complemento, um algo a mais à nossa formação presencial, ela é bem-vinda, ela pode agregar, pode trazer coisas importantes. A gente está fazendo aqui uma live importante, um debate, que poderia ser feito, inclusive, até mesmo em momento de aula presencial. Claro que a gente ia prezar por fazer presencialmente, a gente tem um auditório lá gigante, mas poderia acontecer também naquele momento. Mas ela nunca pode vir, esse ensino à distância, como substituição do presencial, né? A partir do momento que substitui, aí perde o caráter mesmo do ensino. Colocar também uma coisa importante que o professor colocou sobre a autonomia. Né? O professor disse que os reitores, né, todo esse conjunto da Câmara de Graduação, professores, departamentos, eles, né, eles têm uma autonomia limitada, até certo de limite, não pode chegar e falar para o MEC que não é bem assim e querer fazer de outra forma, né? E, de fato, essa autonomia, a autonomia universitária no nosso país, né, historicamente, ela é sim frágil, ela é muito débil, ela ainda não é uma autonomia consolidada, né? E, de fato, os reitores, né, os professores, eles não têm mesmo como
de fato frear esse tipo de ataque do MEC. E isso mostra, então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar passar, vai ficar na inércia e vai, não tem como frear, ou a gente vai perceber que se a gente tem uma autonomia frágil, o que a gente precisa fazer? Lutar por ampliar essa autonomia, por conquistar uma autonomia plena, né, autonomia universitária. Inclusive, se os reitores, né, hoje não estão se colocando no campo da luta para resistir aos ataques do MEC, quem tem que fazer isso? Somos nós, os estudantes. Nós somos a maioria. A formação que a gente vai ter, seja ela de qualidade científica, né, presencial ou EAD, ela diz respeito à nossa formação. É a nossa formação que está em jogo. Então é claro que nós, estudantes, temos que vanguardiar, temos que estar na linha de frente dessa luta. Entendeu? Nós somos maioria, inclusive, no campo, na universidade como um todo, né? Então, os estudantes têm que se mobilizar, se colocar à frente e fazer com que os reitores, né, venham para o nosso lado. Né? Se os reitores, os professores, né, o campo universitário no geral, o campo docente, estiver disposto a lutar com a gente, que ótimo, a gente fica muito mais forte, companheiros. Mas a gente tem que ter ciência que os estudantes são os mais afetados com isso. Então é um dever nosso a gente se colocar mesmo na linha de frente contra esses ataques e para fortalecer a nossa autonomia. Eu vou ler então aqui as outras perguntas para a gente ir para o segundo bloco. A primeira é a pergunta da Lina para o professor. A pergunta é a seguinte: é correto dizer que a intenção de implantar o EAD no ensino superior também ocorre, nesse momento, nos outros níveis de ensino? A próxima pergunta, o professor quer que faz por Não, bloco, pode professor? falar. Não, pode ser Mais por fácil. bloco. Certo. Aí a próxima é da Aline de Souza. Ela pergunta: você acha que a precarização no ensino básico ocorre da mesma forma que no ensino superior? Pois vemos a educação básica privada a pleno vapor. E A temos aqui primeira um pessoa, quem foi? Lina, o nome dela é Lina. Ah, Lina. Ah, tá, da Lina. Isso. E tem aqui um comentário da estudante, né, Bel, que diz o seguinte: sou caloura de pedagogia, entrei esse ano. Fiz o Enem várias vezes. Me esforcei muito para entrar numa universidade pública de qualidade e agora eles querem fazer o EAD? Não aceito. É isso, né? Acho que esse comentário é muito bom, né? Mostra aí o espírito que a gente deve ter mesmo, os calouros que estão ingressando esse ano, que às vezes muitos nem chegaram a conhecer o campus presencialmente, né? Fizeram só a matrícula, tiveram aula uma semana ou nem fizeram matrícula presencial, né? E acho que é esse espírito que deve ter que ter uma educação de qualidade, né? E não aceitar que seja seu tão sonhado sonho, né, de acessar o ensino superior, seja um ensino superior precário. É isso, o professor pode responder as perguntas? Tá, claro, obrigado. Com com relação à pergunta da Lina, né, da IAD, é claro assim, não se comporta a IAD para a educação básica, né? O que nós estamos vivendo é uma educação com aulas remotas, em torno de algumas dificuldades. Por exemplo, vamos imaginar que a gente suspendesse o ano letivo. A gente conta com essa opção, a gente cria um represamento para a educação pública a grandes escalas que a gente não tem como resolver. Então vamos imaginar que essa ponta de baixo. Quem vai entrar no primeiro ano, na primeira série, né, da educação infantil, se ele não passa para a segunda série, segundo ano, né, perdão, e fica aqui porque o ano foi suspenso, se eu tenho uma classe de 40 alunos, novos 40 vão entrar. Aí quando eu retomar ano letivo, então essa hipótese ela está descartada, porque a gente não tem condições estruturais para resolver o problema do represamento com a entrada de novos alunos, certo? Então a gente tem um impasse que é um impasse de continuar
mantendo antes de falar disso, o correto teria sido a gente fazer uma quarentena séria, achatasse a curva e adiantasse os períodos de férias com o período de férias que é em julho, né, e os recessos do final do ano. Só que chegamos a um ponto que, como a quarentena não foi realizada, nem isso serve mais. Então, ainda que a gente... Então, qual é o problema? Tem que continuar para evitar o represamento adiante. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um prejuízo do ponto de vista da qualidade com relação a esses alunos que estão na cadeia inferior das séries iniciais. Do ponto de vista de quem está acima, né, na educação, no ensino médio, qual foi a questão? Desde o início, o MEC, o grande equívoco, não assinalar para a suspensão do Enem. Então, as escolas privadas, elas criaram imediatamente, mesmo porque muitas já utilizam plataformas virtuais para exercício, correção de exercício, aprimoramento de português, exercícios avançados de matemática, seja lá o que for, e continuaram. Então, quando chegar lá na frente, aqueles que foram interrompidos no seu processo formativo, que eles vão ter uma descompensação em termos de chegada de igual para igual no Enem, enorme com esses que estão continuando com as suas aulas. Então, quer dizer, a EAD ela não existe, né? Estrito senso para a educação básica em todas as suas etapas. O que a gente está vivendo, experimentando, são aulas remotas que estão aprofundando e mostrando, isso é importante, e mostrando como o Brasil é um país desigual. E como a nossa desigualdade, ela veio assim, ela emergiu com força total, mostrando como que a vida precarizada, materialmente, ela é tão sensível e está afetando as pessoas. Uma das falas importantes do senhor Messias, né, nesses vídeos, é que ele assume, ele dizendo assim, olha, as pessoas não estão falando isso, mas 10 milhões de empregos, aí ele usa aqueles palavrões que ele usa, eles falam, já temos 10 milhões de desempregados. Claro, porque esses 10 milhões de desempregados é a faixa do precariado, que é jogada para fora da inclusão social imediatamente. Esses têm filhos. Eles estudam aonde? Não é na rede privada. Né? Então, há algo aí que é um sintoma da desigualdade social brasileira levada assim às últimas consequências. Né? Com relação à precarização na educação básica e no ensino superior, eu acho que a educação básica sente mais o impacto, porque a precarização ela é uma compressão de baixo para cima que vai sentindo os seus efeitos. Né? Apesar da educação superior pública estar sendo precarizada, há alguns efeitos que mitigam um pouco essa precarização que seria até injusto eu comparar. Né? Por exemplo, o modo de operar uma sala de aula, a relação com a educação, ela é totalmente distinta. Importante lembrar que a precarização no ensino superior não tem a ver somente com as condições de dar aula, tem a ver com a interrupção de pesquisas, com a supressão inteira. A partir do momento que o CNPq faz um edital e diz que as ciências humanas não vão ser contempladas com bolsa de iniciação científica, o que eu tenho? Eu tenho uma interrupção na cadeia que, como um efeito borboleta, vai gerar a sua consequência lá adiante.
né? Vocês, quem já foi meu aluno, sabe disso, né? Vocês sabem da minha história. Eu falo isso. Bom, eu segui a cadeia, né? Fui bolsista de iniciação científica, né, na educação pública, estudei na educação pública a vida inteira, do pré até pós-doutorado, né? E dessa iniciação eu fiz outra, fui monitor, entrei no mestrado, tive bolsa, então, ou seja, houve um percurso que me permitiu, se eu não tivesse tido talvez aquela primeira bolsa, o meu percurso poderia ter sido outra. Então, assim, ambas estão sendo precarizadas, mas a minha hipótese hoje é que a educação básica ela está sendo precarizada para fomentar subjetividades precarizadas. O que eu estou querendo dizer com isso? A demanda de um trabalho precário tem exigido, entre aspas, porque eu não gosto desse tema, tá? Desse termo, tem exigido competências precárias. Isso quer dizer o quê? O que alguém precisa para ser condutor da Uber? O que ele precisa para ser um terceirizado que cumpre tarefas básicas sem direitos adquiridos, mesmo porque esse direito não existe mais para ele? O que ele precisa? Ele precisa cumprir aquele ritual de subserviência pelo poder, pelo dispositivo disciplinar. Então, a luta contra a precarização da educação básica é uma luta contra a precarização subjetiva. A gente pode chamar isso de consciência crítica, a gente pode chamar isso de autonomia, a gente pode chamar isso do que for, mas a gente precisa ter uma educação que prepare os sujeitos para dizer, olha, isso eu não aceito, e lutar do ponto de vista social, porque não somos animais isolados, para socialmente enfrentarmos isto que é nos colocado também socialmente de uma maneira impositiva. Não há outra saída senão a luta social, senão o agenciamento coletivo, senão essa organização que não pode ser despolitizada pela precarização. Porque uma das características do precariado é o seu atomismo, ele é isolado, ele não tem sindicato, ele não tem chefe, mas é porque ele é empreendedor, mas ele não tem direito com isso, ele não tem a quem recorrer, ele é destituído de uma rede de proteção social. E isso a escola não pode reproduzir. Né? Concordo com a Bel, né? Então, ou seja, se foi tão difícil entrar, né, do ponto de vista da trajetória que se faz, há que se valorizar isso como um retorno daquilo que o bem público pode ofertar. Então não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa que se aceita. Isso para dizer lá na questão que o Danilo colocou, que claro, essa precarização ela vai latejando no sistema, né? E aquilo que o Danilo chamou a atenção para a formação continuada é uma forma de estender essa precarização, porque há uma inflexão que o próprio, e isso é algo fundamental no neoliberalismo, uma coisa chamada capital humano, que essa coisa você precisa se reciclar, você precisa fazer um curso novo, tal. Como se a condição humana ela não tivesse um grau de suficiência, entende? E isto é uma formação continuada, vamos dizer, mercadológica, que se contrapõe quando a gente pensa uma formação continuada como cultura de estudo, como cultura de aprofundamento, como cultura de investigação, que ela é fundamental, sem dúvida nenhuma, nesses termos, para a gente ter também uma educação com qualidade. Mas a partir do momento que a gente demanda uma formação continuada para somar ponto, para ter uma implicação de engajamento mercadológica, eu estou também precarizando. Né? Por quê? Porque isto uma demanda homogeneizada. Né? Acho que foram essas questões. Né? Isso. Isso, sobre isso, só queria comentar sobre o que o professor falou, né, em resposta à Lina,
sobre a educação básica, é que a gente tem bastante estagiários lá no nosso campus aqui da Unifesp de Guarulhos, né? Que atuam em Guarulhos, né? Na rede municipal de Guarulhos, atuando na inclusão. Inclusive eu me incluo, né? Eu faço estágio na prefeitura de Guarulhos, na inclusão, numa escola próximo ali no Pimentas. E em Guarulhos está tendo essas atividades remotas, né? Um chamado Programa Saberes em Casa, que eles estão produzindo na TV aberta, no YouTube, para que as crianças acompanhem. E nós, como estagiários, nós temos essa tarefa, né, de entrar em contato com os pais, né, os responsáveis pelas crianças de inclusão e, no primeiro momento, saber como que eles estão nessa situação, né? Se a criança ficou mais agitada, como que elas têm se comportado, né, nesse momento novo, né, um novo dia a dia para ela, né, algo que ela não estava acostumada no seu cotidiano. Você tem demonstrado algum incômodo, né, e com isso a gente tentar ali orientar, né, tentar ajustar e ajudar da maneira que a gente pudesse, né, mas em algumas semanas aí que a gente já teve essas atividades no estágio, né, em conversa com vários colegas que atuam também, a gente tem visto infinitos problemas em relação a isso, né? Os pais que estão desempregados, né, há muito tempo, pais com diversos problemas em casa, que tem que cuidar das tarefas domésticas, né, mães principalmente, tem que fazer atividades domésticas, cuidar da criança, educar a criança, né? Veja, a mãe, numa situação dessa, ela sempre teve ali a educação do seu filho, né, sendo uma responsabilidade do Estado, né, da escola, onde ela vai lá, deixa ele tem ali a sua aula e volta para casa. E aí, de repente, ela precisa se tornar professora da criança. Ela precisa ensinar a criança ao mesmo tempo que ela tem uma infinidade de outras tarefas para cumprir, né? Às vezes trabalha fora, trabalha em casa, tem dupla, tripla, quadrupla jornada, né? E aí agora acrescenta-se uma a mais. Muitas crianças também que moram com os avós, né? E o que dificulta muito mais, né? Não tem familiaridade com a questão da tecnologia, são inclusive, né, se a gente pensar, são grupos de risco, né, em questão do coronavírus. Então é um problema muito grande, né, na qual nós, estagiários da inclusão da Prefeitura de Guarulhos, a gente tem enfrentado isso. A gente precisa entrar em contato para fazer relatório, saber como que está acontecendo, mas a gente vê mais mesmo reclamação, os pais falando que não conseguem a acompanhar esse programa Saberes em Casa. São vídeos extensos, aí 1 hora e pouco, né, da pessoa falando lá, e é uma coisa que, para a criança, né, imagine o impacto disso, até mesmo não só na sua formação, alfabetização, etc., mas também no seu impacto nas suas relações humanas, nas suas relações sociais, né, porque lá na escola ele tem isso, tem o afeto, tem o coleguinha, isso daí às vezes é muito mais importante, né, então a falta disso de fato vai impactar muito, né, na criança. Então mostra que, além de, claro, né, uma criança exposta a um computador, a tela do computador, isso impacta na saúde, tem diversos estudos relacionados a isso, que mostram que, assim, a educação à distância no ensino básico, de fato, como o professor colocou, sente mais, é muito mais pernicioso, é um ataque ainda mais grave, né, aos futuros jovens aí do nosso país. Eu acho que é isso de perguntas, não temos mais nenhuma aqui registrada. Tem 2 perguntas aqui? Temos mais 2 perguntas aqui. Como está, professor, de tempo? Você está disponível? Pode responder aí? Tá tranquilo? Vou ficar em casa hoje, não vou sair em lugar nenhum, então. Certo. Tá de quarentena aí, né? Então vamos Tô ler aqui brincando. mais 2 perguntas. Não sei o nome aqui de quem fez a pergunta, mas é a seguinte: como vai ficar a situação da pós-graduação e da pesquisa durante a quarentena? Essa é uma das perguntas. E tem outra aqui, um comentário do Igor Dias, né, da pedagogia,
que diz: os burocratas do Estado não querem a quarentena, não de verdade, porque significaria a queda dos lucros. A morte do povo brasileiro não irá comovê-los. É isso, então o professor pode responder e fazer os comentários e também já aproveitar para fazer as considerações finais para a gente se encaminhar para o encerramento. Tá. Então, a pós-graduação é contemplada por um regime distinto, que é um calendário que não para, né? Então, a CAPES não se manifestou diferentemente, né, dessa perspectiva, de modo que, assim, que eu tenho visto, esse semestre eu não estou com aula na pós-graduação, né, só com as atividades de orientação, é que os colegas têm trabalhado remotamente com seus alunos, propondo questões em torno das suas pesquisas, né? Então, assim, porque a pesquisa não pode parar. O que há de problemático nisso são aqueles que dependem de estudos laboratoriais, que dependem da biblioteca, que dependem de incursão. Por exemplo, eu tenho 2 orientandas de mestrado que estão trabalhando com a Fundação Casa. Então, por exemplo, essa aproximação este ano com a Fundação Casa vai ser impossível. Só que elas têm 2 anos, ou seja, para 4 semestres, para defender, fazer a dissertação, entregar pronto. Então, o que nós estamos fazendo? Mudando o enfoque da pesquisa para trabalhar com documentos disponibilizados, porque a pesquisa em loco foi prejudicada. Ou seja, é um impacto incontornável do ponto de vista da formação, que, querendo ou não, para mim, afeta diretamente isso que para mim tem sido o grande desafio, que é a luta contra a precarização em todos os seus níveis, né? Porque o sujeito entra, pesquisar também envolve, além do conhecimento, da expertise e tudo mais, envolve desejo naquilo que você quer fazer. E a partir do momento que há uma mudança nesse desejo, a coisa muda por completo. E o comentário que foi feito finalmente, claro, o último texto até que eu escrevi, mas ainda não foi publicado, é nesse sentido, né? Um dos grandes coeficientes de ação do neoliberalismo é o racismo de Estado. E o racismo de Estado ele é sintetizado na seguinte formulação: há vidas que não merecem ser vividas. Há vidas que não importam ao sistema. São vidas, foi aquilo que eu chamei dos 3 P's, M. São vidas de precários, de pobres, de periféricos e de negros. Não é? As pessoas que têm recurso, elas estão indo para os hospitais privados e estão sendo tratadas lá. Mas quem não tem recurso depende de uma ação de um Estado que já vem sendo sucateado há um bom tempo, né? E que o efeito disso é um efeito desdobrado no próprio neoliberalismo. É como se a gente tivesse face a face com um darwinismo social, né? Olha, tem aqueles que não vão conseguir sobreviver e a frase do presidente sintetiza isso, né? O que eu posso fazer? Eu sinto muito, vão morrer. Isso é o racismo de Estado. Essas vidas são as vidas que são autorizadas a morrer de todo jeito, né? E aí a gente põe nessa conta não só o João Pedro, não só a Ágata, não somente Marielle, mas a gente põe todos aqueles que estão, que antes da pandemia eram entregues à sua própria situação, moradores em situação de rua, pessoas sem moradia com qualidade. Como é que pode um país com 60% de suas casas sem rede de esgoto? Então, nós estamos falando de um universo de 210 milhões de pessoas. Estou falando de crianças, estou falando de uma geração inteira. Isso é o efeito, um dos efeitos do neoliberalismo, o racismo de Estado.
É isso. Você vê que é muita coisa com a qual a gente tem que lutar, né? Contra a qual a gente tem Verdade. que lutar. Realmente, mas que todas essas dificuldades, essa quantidade de coisas que a gente tem que lutar, que de forma alguma isso possa desanimar a gente, né? O professor até citou aí o Com niilismo, né? certeza. E de forma alguma a gente pode cair no niilismo, achar que já estamos derrotados, muito pelo contrário, né? São Uhum. momentos como esse, né, de grandes ebulições, de grandes tormentas, que a gente pode trazer algo de novo, né? Se a gente na luta a gente pode construir novas alternativas, né, e que transformem radicalmente de fato a nossa vida, né, a nossa sociedade. Então, só para encerrar, antes gostaria também de comentar o que o Igor disse, né, sobre que a morte do nosso povo não vai comover os burocratas do Estado, né, como o professor já comentou também. É, de fato, né, como eu disse na minha fala anteriormente, o que os governantes, né, o que o Estado coloca para o povo hoje, ao invés de garantir as suas condições de proteção, de fazer isolamento social, não. O que eles fazem é oferecer duas alternativas, ou morrer de fome ou morrer de coronavírus. Então é evidente que de forma alguma eles vão se comover com isso. Muito pelo contrário, eles estão acostumados. Né? Eu disse aqui as chacinas que continuam, mesmo na pandemia, tem aumentado inclusive porque agora eles podem levar lá um corpo de um jovem assassinado pela polícia e dizer assim, ó, morreu de coronavírus lá na casa dele, lá não precisa nem abrir o corpo aí para fazer autópsia, nada não, porque senão você vai se contaminar, entendeu? Então isso abre precedente para que diversas arbitrariedades, violências contra a juventude na periferia aconteçam, como já acontece há muito tempo, né? Inclusive sobre isso, acho que vale destacar comentários, né, que ganharam repercussão agora durante essa pandemia, né, que foi do Bolsonaro, né, que perguntaram sobre a quantidade de mortes de corona, ele disse, e daí? Né? Esse foi o comentário dele. E recentemente agora o do ex-presidente, né, Luiz Inácio, que disse assim, que bom, né, que bom que estão morrendo muita gente para mostrar que precisa do Estado. Então mostra de fato o caráter desses canalhas, né, desses burocratas do Estado, como colocou o Igor muito bem, né, que querem mesmo é o sangue do povo, entendeu? Eles querem diminuir cada vez mais aí a quantidade de povo, é descartável, né, como o professor colocou bem. Então, independente de quais sejam esses governantes que aí estão, todos eles têm esse objetivo mesmo, né, de ver o nosso povo a 7 palmos debaixo do chão. Né? Então, acho que isso deve servir mesmo como um impulso para a nossa luta, a gente se sentir que a gente, nesse momento, né, a gente tem um povo que vai sofrer as consequências, tem sofrido já as consequências da pandemia, mas vai sofrer de forma ainda mais grave daqui para frente, quando isso passar, quando vier o fim do pico, e mesmo que se volte ao normal, né, porque o normal de fato não vai voltar nunca, né, mas as consequências serão muito graves, desempregos, né, e então a gente tem uma população aí que tá lutando para sobreviver mesmo nesse momento, para se proteger. Eu acho que cabe a nós, então, estudantes, também olhar e perceber que é um papel nosso estar lá lado a lado com eles, né? A gente comenta muitas vezes lá, a universidade é uma bolha fechada, a pessoa do bairro lá da periferia de Guarulhos do Pimentas não conhece, não sabe nem o que é a Unifesp. Então, por que não agora então romper com isso, né, ir lá mostrar para eles quem nós somos e ajudá-los, produzir máscara com ele, costurar máscara, entendeu? Não é difícil não, arrecadar tecido, arrecadar alimentos, produtos de limpeza, para que a gente consiga garantir que o nosso povo se proteja, né, porque essa proteção não vai vir do Estado e com isso com certeza a nossa formação como futuros professores será ainda melhor, né, porque a gente vai ter se formado ao lado do povo. Então a gente vai na sala de aula, a gente vai falar assim, não, agora eu vou também servir a educação dos filhos do povo aqui nas escolas, entendeu? Então, é isso que eu queria colocar no final, que a gente tem que se manter mobilizado para defender a nossa universidade pública, gratuita, científica, democrática, que ela sirva ao nosso povo. A gente tem que se manter mobilizado contra o EAD, que é hoje sim o principal ataque
a universidade brasileira, né, e também temos que, na medida do possível, né, as particularidades de cada um aí, né, diante dessa pandemia, mas lutar também por estar lado a lado com o nosso povo, se protegendo do coronavírus e ajudando na sobrevivência. Então é isso, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, agradecer imensamente a participação do professor Filord, né, eu acho que foi muito boa essa primeira live do CAPED, a gente espera aí fazer mais e mais aí durante esse período, né, que claro, que a gente possa voltar a se encontrar presencialmente o mais rápido possível, que é muito melhor, inclusive, né, tipo, se fazer um debate presencialmente, mas que nesse período, então, a gente possa encontrar alternativas para se manter politizados, mobilizados, e agradecer, então, o professor ter aceito o convite de imediato, né, acho que a gente busca isso, né, dos nossos professores, esse apoio também, manter esse vínculo, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então é isso, agradecer ao professor, a todos os participantes, se o professor quiser dar uma palavra final, é isso, professor, muito obrigado. Não, agradeço imensamente, parabenizo o CAPED pela iniciativa e contem sempre comigo no que eu puder ajudar, tá bom? Abraço a todos, né? Valeu, E obrigado, abraço. sigamos. A gente já vai encerrar aqui, então só para avisar que o que a gente discutiu aqui, a gente vai meio que sistematizar em uma nota, em nome do CAPED, da gestão e Vamos à Luta, e a gente vai publicar no nosso Instagram, nas nossas mídias aí, ainda essa semana, certo? Então é isso, boa noite a todos e todas. Valeu, professor, valeu, Boa noite, tchau, tchau. até, Boa tchau, noite. tchau.